Bem-vindo ao canal Escatológico. Para terminar a série sobre Eu Sou a Lenda e a desindustrialização do mundo, vamos falar dos números que aparecem naquele filme. Bom, nós sabemos que os Illuminati e a maçonaria, os maçons, eles se misturam e eles se comunicam mediante símbolos e também mediante números, certo? Não sei se você já percebeu aí, com relação a essa pandemia, tem um símbolo lá, fique em casa. Você já deve ter visto na internet esse símbolo e mostra lá, se você comparar, é igualzinho aquele, o compasso, o compasso, o esquadro, o compasso lá dos maçons, Os caras estão por trás de tudo aí, rapaz. Agora o povo não quer entender isso. Eles não entendem isso. Bom, no filme Eu Sou a Lenda, Robert Neville consegue descobrir a cura para o mal que afeta a humanidade. E ele recolhe o sangue do vampiro curado para entregar o frasco para a personagem de Alice Braga, que consegue escapar e levar o soro para uma comunidade de seres humanos saudáveis. É um dos feudos que a gente se referiu no vídeo anterior. Ela então, no final do filme, vou ver se coloco aí cenas do filme, fotos do filme com a legenda e com a fala dela, Ela então, no final do filme, frisa que no dia 9 de setembro de 2012, por volta de 20h49, vejam só quanto detalhe, descobriu a cura. E às 20h52 ele deu a própria vida para defendê-la. Então eu vou demonstrar aqui que tudo isso, nesses números, tem um significado. Isso aí, eles comunicam tudo aquilo que eles vão fazer, O povo já está careca de saber isso, mas não quer acreditar. Então nós estamos carecas de saber, eu principalmente estou muito, que eles se comunicam nos filmes, nas datas escolhidas para eventos, diga-se lá o 9/11, que ocorreu aí no ano 2001. Então, os Illuminati utilizam os números como uma poderosa força com relação ao sucesso e influência dos eventos que planejam, e também como uma forma de assinatura, com vistas a demonstrar aos outros ditos iluminados, seus aliados, que tal e tal evento foram fruto de suas ações, bem como para deixar claro quem os fabricou. Neste filme, Eu Sou a Lenda, os eventos importantes são marcados pelos números dos iluminados, e vamos tentar decifrar-lhes o significado. Somando-se os números da data em que a cura da doença mortal no filme foi encontrada, que é o dia 9 de setembro de 2012, chegamos ao número 23. Então, há algumas curiosidades que eu quero deixar aqui para vocês a respeito desse número. Agora, em pesquisa, descobri que grande parte do misticismo que envolve o número 23 vem de uma corrente de pensamento recente, fundada no final dos anos 50 e batizada de discordianismo. A crença é norteada pelo enigma 23, que sugere que todos os incidentes neste mundo estão, de alguma forma, direta ou indiretamente, ligados ao número 23.
Por isso ele é um algarismo sagrado para os discordianos, como o sucessor imediato do 22, que simboliza as coisas concretas deste mundo. O 23 anuncia o de início de uma era governada por leis não tão harmoniosas como antes. Não é à toa que o discordianismo se baseia na adoração de Eris, a deusa greco-romana do caos. Greco-romana do caos. Bom, e um dos lemas da maçonaria é justamente esse, né? A ordem através do caos. Então, quando a gente vê lá na nossa bandeira ordem e progresso, é a ordem, né? E progresso, mas o progresso depois do caos, né? Da confusão. Então, não me admira, porque o Brasil está sempre passando por crises, né? Crises de todo tipo, né? E quem está por trás disso, né? O país não tem paz, gente. É impressionante. Sempre está passando por alguma coisa. Se não é crise política, é crise financeira. Se não é crise financeira, é crise de epidêmica, né? E por aí vai, né? Aí a gente tem que raciocinar até quem é que está por trás disso aí tudo, né? Recentemente, um juiz lá da Corte Federal, que eu chamo de Corte Federal, porque Supremo é só Deus, né? Supremo é só Deus. Isso é um absurdo. Até nisso os caras querem ofender a Deus, chamar um tribunal, né? Pessoas reunidas como se isso pudesse ser supremo. Supremo. O Supremo é Deus Todo-Poderoso, governa todas as coisas, né? Governa tudo. Ele governa até mesmo esse caos que esses caras aí estão pretendendo, né, afundar a nação no caos. Até isso Deus governa, né? E se Deus governa isso, e se Deus não é o Deus de confusão, eles, né, estão desafiando o Todo-Poderoso. Estão chamando para si o título de Supremo, né? Então não é à toa que o juiz lá, ele disse, né? É outro enigma, pessoal. O cara chega e fala assim, nós precisamos que a sociedade, né, defenda o Supremo. Bom, o Deus Supremo não precisa de defesa, né? Esses caras não são supremos. A sociedade, para ele, não são as pessoas que compõem o povo brasileiro, né? Eles estão pouco se linchando para isso. Sociedade aí, pessoal, é a confraria da maçonaria. Nós precisamos que a sociedade, isso é um símbolo. Os caras, eles falam por meio de enigma, entendeu? Não fica pensando aí que eles estão defendendo você, não. Os caras estão soltando bandidos, né? Porque, vejam só, um dos temas, né? Um dos objetivos dos Illuminati, né? Coloquei até nesse meu livro aqui, Os Reis que Virão, aquela carta de Giuseppe Mazzini para Albert Pike e vice-versa, eles trocavam informação. Então fala a respeito disso, né? Que eles precisam de pessoas comprometidas com o mal para causar o caos. Então eles colocam na rua bandido sob o pretexto que não pode ficar doente, para eles, quando o caos chegar mesmo de verdade, esses caras invadirem tudo aí, rapaz. Entendeu? Invadirem os comércios, né? Se você viu The Walking Dead, né, eu recomendo aí, Fear the Walking Dead, né? Os zumbis começam lá a tentar invadir a casa do cara, pô. Invadir o comércio onde ele mora. Então é isso aí, esses caras aí vão ser os zumbis do futuro, certo? Quando o caos estiver na sociedade, eles planejam tudo, tudo, entendeu? Não são boa bisca, não. Bom, então é o caos, né? É o caos, eles desejam instituir o caos de verdade, certo?
Isso já está predito também. Já está totalmente predito na palavra de Deus, né? Bom, com relação a curiosidades aí do número 23, né? Nós temos que cada pai contribui com 23 cromossomos para o DNA de uma criança. Nos seres humanos, é o 23º cromossomo que determina o gênero. O ciclo do biorritmo do corpo humano dura 23 dias, o sangue demora 23 segundos para circular pelo corpo inteiro, o alfabeto latino sem WKY tem 23 letras, em um moderno teclado latino do formato QWERTY, a 23ª letra do alfabeto anglo-saxão, o W, está imediatamente abaixo e entre os números 2 e 3, e tem 2 pontas para baixo e 3 para cima. Há 23 axiomas na geometria de Euclides. 2 dividido por 3 é igual a 0,666, chamado número da besta bíblico. Os calendários egípcio e sumério começam dia 23 de julho. Os maias acreditavam que o mundo acabaria no dia 23 de dezembro de 2012, que somando a data, forma também o número 23. O Sabá, Assembleia das Bruxas do Solstício de Verão, acontece no dia 23 de junho. Os templários tinham 23 grãos-mestres na Idade Média. Os cavaleiros templários. O 23º elemento da tabela periódica é o vanádio. O seu símbolo é o V, que nada mais é do que a representação romana para o número 5, que é a soma de 2 mais 3. O imperador Júlio César foi esfaqueado 23 vezes quando assassinado. O ator River Phoenix nasceu no dia 23 de agosto de 1970 e morreu aos 23 anos. A Marcha do Sal, iniciada pelo líder indiano Mahatma Gandhi para protestar pela taxa do sal, durou exatos 23 dias. E aí ele vai falando, né? Aqui tem várias curiosidades. Vocês podem pesquisar aí na internet, sabe, pessoal? Né? Esse número 23 é cheio de significado. Os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha no dia 11 de dezembro de 1945. 11 mais 12 igual a 23. Os nomes George Herbert Walker Bush e William Jefferson Clinton têm cada um 23 letras. Por aí vai. Então, tá aqui. O dia da cura é o número 23, que envolve justamente o caos. Quer dizer que ali ele quer dizer que a sociedade jamais voltaria a ser o que é antes, né? Uma coisa assim definitiva, né? Porque se você conseguir degringolar toda a sociedade ocidental, que é isso que eles querem fazer, como nós vamos retornar à industrialização? Então os caras querem acabar com tudo, eles querem acabar com os aviões, com os carros, ficam falando aí um monte de mentira, de poluição, que o mundo vai acabar com a poluição, a poluição vai destruir o mundo, é isso que eles querem falar, né? Inventaram aí que o petróleo é um combustível fóssil, uma grande palhaçada. Petróleo significa óleo da pedra. Deus deixou aí tudo para o ser humano, entendeu? Para nós termos aí a prosperidade, a paz, todo mundo ser aí abastado, né? Mas aí esses caras, o que eles fazem? Eles manipulam a verdade para poder afirmar que tudo é limitado, que até a água vai acabar. Os caras falam que a água vai acabar. Então eles querem engarrafar a água e vender, né? Até a água, daqui a pouco é oxigênio. Esse negócio de colocar máscara, uma limitação aí do seu direito de respirar, rapaz. Então tudo esses caras são assim, entendeu? Eles fazem esse tipo de coisa. Aqui, ó, tô vendo um avião aqui passando. Então, como os voos internacionais foram proibidos,
Não passa mais avião aqui em cima de casa, né? Cada 3 minutos passava um. Agora tô vendo um avião ali, mas é um bimotor. E tá baixo, né? O teto dele baixo. Não é um avião comercial, não. Bom, então é isso, né? Tá aí. Esse é o número 23, o que ele significa naquele filme. Bom, agora vamos ver aqui. Somando-se aí o horário, né? O horário, por volta de 20h49, ele descobriu a cura. Então, se você somar 9 e 4, 13, mais 2, 15. Então, o horário é o número 15. Vamos ver aqui, vamos ver. Somando-se os números da descoberta, do horário, né? Chegamos ao número 15. O 15 é o resultado da multiplicação de dois números sagrados, 3 vezes 5. Por isso é considerado em algumas culturas como o produto da relação entre o divino e o humano. Vejam só. Aí eles querem dizer que houve, então, de certa forma, uma intervenção divina na cura ali, né? Pelo fato de o 15 também ser a soma dos 5 primeiros números, ele é chamado de grande 5, assumindo parte de sua ambivalência. No tarô, por exemplo, o 15 é o número do diabo. Já o ponto alto do Pessa, a celebração judaica da Páscoa, é um banquete em família que representa a história do Êxodo e reproduz 15 passos para a iluminação. Então, iluminação, descoberta, né? Vejam só, os caras, eles sabem o que eles estão fazendo, né, pessoal? É interessante isso aí, né? É impressionante. Somando-se o número do sacrifício de Neville, aí ele fala aqui, ó, porque ela fala aqui que ele descobriu a cura, por volta de 20h49, ele descobriu a cura, que é o número 15, e às 20h52 ele deu a própria vida para defendê-la. E somando os números desse horário, vamos chegar ao número 9. Número 9. Número 9. Somando-se o número do sacrifício de Neville, chegamos ao número 9. O 9 é sagrado porque é o primeiro cubo de um número ímpar. 9 também contém muitas propriedades matemáticas singulares, mas o tempo não nos permitirá examiná-las aqui. Espiritualmente, 9 é o número da morte para si mesmo, para renascer em espírito. É daí que falam que ele deu a própria vida naquele horário. Essa é uma falsificação satânica para o novo nascimento. Então, vejam só, ele renasceu, morreu, né, para permitir o renascimento da humanidade. Mas dentro do contexto do filme, dos significados dos números, né, é uma humanidade, né, uma humanidade que chega a ser uma falsificação satânica, talvez do paraíso, né? Porque o diabo é o pai da mentira, então tudo é falsificado. Finalmente, o 9 triplicado, 999, é utilizado para representar 666, pois é simplesmente a inversão desse número. Bom, então, o filme, né? O filme começa em 2009. Em 2009 que ocorre a contaminação lá do mundo inteiro, né?
Acontece em 2009. E 2009, 9 e 2, né, formam o número 11. E o fato de ser um a mais que o 10 reflete parte do simbolismo que o número 11 carrega. Então já falamos muito sobre isso aqui. Se o 10 traz a sensação de algo finalizado, o 11 simboliza o além, a transgressão. Agostinho, o pai da teologia cristã, o considerava o número como o brasão do pecado e símbolo dos excessos humanos, da transgressão à ordem divina, que teria 10 mandamentos. O 11 também caracteriza situações e momentos misteriosos da humanidade e que muitas vezes são relacionados com o oculto, como os 11 discípulos remanescentes de Cristo, o fim da Primeira Guerra Mundial às 11 horas do dia 11 de novembro, o atentado do 11 de setembro, as próprias Torres Gêmeas tinham o formato do 11. Temos aqui o Congresso Nacional em formato do número 11. 11 é um número sagrado, embora represente tudo o que é pecaminoso, prejudicial e imperfeito. Quando 11 é multiplicado pelo número perfeito 3, produz 33. Um número de tremenda importância no ocultismo. Em 1933, Adolf Hitler e o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt chegaram ao poder. Ambos estavam comprometidos com o estabelecimento da nova ordem mundial, e suas ações tiveram grande impacto na humanidade. Foi também em 1933 que ocorreu a publicação do primeiro Manifesto Humanista. Temos aqui em Brasília o 11, que aí o Oscar Niemeyer, né, quis dizer, não, esse 11 representa a eternidade do homem, que forma um H, né, aquele congresso lá. E tem o 11 deitado, que é a rodoviária, significa a mortalidade do homem. Nada disso, pessoal. Isso significa para esses caras, esses maçons, esses Illuminati, significa a adoração do homem como Deus. A adoração do homem como um ser divino. Você vê como Satanás manipulou a história mundial para produzir 3 eventos da nova ordem mundial em 1933? Assim, um 333 poderoso serviu como estrutura para eventos mundiais naquele ano. Eles estão sempre fazendo isso e informando seus planos aí nos filmes de Hollywood, né? Então, eu gosto de ver esses filmes para ver, né, justamente o que está por trás. Eles estão sempre falando alguma coisa. Você tem que assistir os filmes, né? Nós temos que assistir esses filmes sempre pensando na mensagem que esses caras estão, né, mandando de forma subliminar, né? Então, quero ler aqui, terminar lendo aqui um trecho do meu livro, certo? Bom, no seu discurso escatológico, Jesus Cristo ensina a respeito do fundamento dos dias que se abaterão sobre a humanidade antes da sua volta. Ele enfatiza as guerras e os rumores de guerra como condição especial para se alcançar a conjuntura dos tempos do fim. Certamente, depois dessa pandemia, pessoal, eles vão inventar uma guerra, certo? Eles vão inventar uma guerra séria aí, né? Então vamos esperar aí para ver. Porque, assim, não precisa ser profeta para saber disso. É só você se guiar pelos planos dos caras. E é claro também pela advertência bíblica, né? Jesus enfatiza as guerras e rumores de guerra como condição especial para se alcançar a conjuntura dos tempos do fim. Rumores de guerra consistem em propaganda bélica e guerra fria. Nós já estamos vivendo uma guerra, né? A guerra propaganda, a guerra bacteriológica, com essa propaganda direto martelando na cabeça do povo, né? É o império do terror,
Parece que a gente está lá dentro daquele filme Guerra nas Estrelas, né? Aí aparece o Darth Vader lá, né? Com aquela roupa negra. Só a presença do cara já causa o quê? Já causa um terror, né? Aí, força! Né? Aí o cara já olha assim, o cara lá, já enforca o cara, assim, não é só levantar a mão assim de longe, o cara já enforca o sujeito lá. Né? Então esse discurso, ou sermão profético, mostra tempos para além daquele tempo. Mostra certamente os tempos atuais. Os últimos dias ou escatos rimera. Jesus afirma ser necessário que tudo isso aconteça. O verbo utilizado no texto grego é o equivalente em português a gerar, tornar-se, vir à existência. Denota, portanto, um processo, uma gestação, certo? E essas sociedades secretas estão comprometidas com isso. Para a geração do contexto que vai gerar toda uma situação que vai acarretar o quê? Vai acarretar o domínio do mundo pelo Darth Vader, o homem do pecado. Né? O homem do pecado, o anticristo. É o anticristo. O dicionário de Strong enfatiza que o termo diz respeito a começar a ser, vir à existência, implicando origem a partir de causas naturais ou por intermédio de agentes especiais. Né? Jesus deixa claro que os eventos que acontecerão têm influência humana e são causados pela direta intervenção de causas externas, não naturais, derivado da manipulação do contexto social. Né? Hoje nós estamos caminhando, na verdade estamos, de certa forma, sendo governados por engenharia social, engenheiros sociais. Ou você acha que o Congresso brasileiro governa? Ou que o STF governa? Ou que até mesmo o nosso presidente governa? Olha a luta que o cara está tendo. Né? Por quê? Porque são essas forças. Né? Essas forças aí. Né? É o mecanismo. Né? Esses mecanismos humanos, né, que eles manipulam o contexto social, político, econômico e religioso. E essa manipulação é causada por agentes especiais humanos, certamente. E também causas naturais, que farão por desenhar o contexto histórico do final dos tempos. Então temos aí que estar firmes, né, entendendo isso. Mas no final a gente sabe que todo esse mecanismo vai degringolar e eles vão se dar mal, né, pessoal? Quem estiver do lado de Cristo, né, crendo no Senhor Jesus, pode ficar tranquilo, né? Nessa advertência primária, Jesus diz para seus discípulos não se assustarem, mas apenas olharem, isto é, observarem o contexto histórico, porque ainda não é o fim. Jesus também afirma que existirá guerra entre as nações. Palavra esta traduzida do termo grego etnos, que significa raça, tribo ou mesmo povos gentios. O termo claramente diz respeito a povos não judeus. De fato, as guerras mundiais até agora foram geradas e produzidas pelos povos gentios. Por conta das guerras e conflitos, as fomes surgirão. Isso trará pestes e doenças diversas. Nesse contexto, prestem atenção. Esse livro aqui é de 2012, viu, pessoal? Primeira edição dele. Nesse contexto, doenças produzidas mediante determinação dos servos de Satanás, no âmbito de laboratórios, não podem ser descartadas. A natureza também se manifestará mediante o surgimento de terremotos em vários lugares. Então virá a perseguição ao povo de Israel, Apocalipse 12, 2. Porque os judeus serão odiados pelos gentios e por causa de toda essa conjuntura em escala global, a perseguição atingirá todo aquele que ousar ser reconhecido pelo nome de Jesus Cristo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A multiplicação da iniquidade daqueles tempos será desmedida. Haverá escândalo, traição, ódio e a proliferação dos falsos profetas.
Não é isto que contemplamos nos dias de hoje? Mas o ponto mais importante desse discurso, e que diz respeito diretamente a nós, que atualmente vivemos no século XXI, é o que Jesus afirma sobre Israel. Jesus profetizou que o restabelecimento do Estado de Israel, que ocorreu em 14 de maio de 48, é o evento que sinalizaria seu breve retorno. De fato, no dia anterior ao seu discurso, Jesus havia posto uma maldição sobre uma figueira estéril, fazendo-a secar. Esta era uma profecia simbólica de que Deus em breve derramaria sua ira sobre o povo judeu por causa de sua esterilidade espiritual em rejeitar seu filho. No dia seguinte, Jesus lembrou os seus discípulos sobre a figueira. Ele mandou esperar que ela florescesse novamente. Em outras palavras, ele mandou esperar o renascimento de Israel. Ele indicou que quando a figueira florescesse novamente, estaria nos portões do céu pronto para retornar. Igualmente significativo, ele adicionou uma interessante observação. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração? A geração que vir a figueira florescer. Nós somos esta geração. Nós somos essa geração. A figueira floresceu, Jesus está às portas. Mas não são todos que obedecem à fé, como afirma o apóstolo Paulo. E esses são os que se encaixam como uma luva, como agentes da disseminação do engano. Né? Exemplo desse engano na órbita política tivemos como a expressão da liderança americana o senhor Barack Hussein Obama, eleito em 2008 o 44º presidente daquela nação. Aí eu falo aqui de um discurso, né, que ele proferiu em uma igreja cristã e, de certa forma, atacando a fé cristã, né? Então, eles são como camaleões. Então, em todo lugar, aí, qualquer lugar que estejam, adquirem as cores daquele ambiente, né? Então, é isso, pessoal. E eu tô vendo, comecei a assistir aqui uma série, não sei se vocês se lembram daquele filme Os 12 Macacos, né? Com Brad Pitt, faz um papel incrível, como um cara meio doido, bem interessante, com Bruce Willis, né? E tem uma série na TV. E na série você vai notar muitas coisas assemelhadas com os dias de hoje. A série Os 12 Macacos. Tem uma temporada só. Mas acabei de ver ali, a personagem lá entra num laboratório e lá eles substituíram o personagem do Brad Pitt por uma mulher, né? Na série. Aí ela entra lá no laboratório e dá para ver direitinho ali a foto do coronavírus, né? Aí fala do ano de 2015, 2017, né? O ano lá que ele está no futuro é 2049. E é assim, eles estão sempre mostrando aí para nós o que eles pretendem fazer, né? Mas Deus já nos mostrou nas Escrituras o que é a verdadeira realidade, né? O que realmente vai acontecer. Então, leia as Escrituras aí, leia o Apocalipse, que você vai ver que é uma mensagem, né, de vitória para o cristão. Vitória para o crente no Senhor Jesus Cristo. Então, se você não conhece a palavra, leia para ter fé, para enfrentar todos esses ímpios, essas hordas impiedosas que se abatem sobre nós. Fica a dica.